A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. E na entrevista técnica da semana, com muita satisfação, a gente volta a conversar com o Sérgio Marques, né, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel de Pantano Grande. O Sérgio conversa com a gente, né, no nosso programa também, para as nossas mídias da cooperativa, Sérgio, para nós falarmos um pouco sobre essa região do Vale do Rio Pardo, né, que todo estado sabe que sofreu bastante aí com a questão das chuvas neste ano. Mas eu vou voltar um pouco, né? Vou voltar no ano passado, né? Porque sabemos, né, que a área de inverno é bem diferente da região centro-serra, também na região aqui norte, Alto Jacuí, região próximo da sede da cooperativa em Espumoso, né? E nós tivemos, então, excesso de chuva no ano passado, né? Essa implantação, pré-implantação, né, de soja, né, vamos dizer assim, que é uma cultura tão importante quanto o arroz. Depois a gente vai começar a entrar até no próprio arroz, que é uma das culturas importantes aí na região. Mas vamos começar falando do ano passado, novembro, né? Colheita de trigo e plantio de soja, como é que foi? Foi também com problema de excesso de chuva? Saudação, Sérgio, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Oi, tudo bem, Roger? Saudação a todos aí. Com relação ao ano passado, no caso a lavoura de inverno, foi colhido tranquilo, não teve tanto problema, né? Mas a cultura do arroz, ela já foi plantada um pouco tarde, né? Por isso que até nós tivemos alguns problemas na colheita, não conseguimos fazer a colheita no momento certo, né? Tivemos algumas perdas com a lavoura de arroz também. Sérgio, e quanto à questão de chuva, né? Porque a gente sabe que em novembro do ano passado, né, nós tivemos, né, aí no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos aí uma questão de excesso de precipitação. Isso atrapalhou, né, o cultivo da lavoura de verão, né, para nós começarmos a falar do soja, né, que é uma cultura que é recebida ao mesmo tempo que o arroz aí nessa região de Pantano Grande, região do Vale do Rio Pardo, que abrange a unidade de Pantano Grande. Sim, também atrapalhou bastante. Normalmente as nossas lavouras aqui são implantadas mais tarde, né? Mais no mês de novembro, né? Aí, como o mês de novembro foi bastante chuvoso, as lavouras foram plantadas no mês de dezembro e janeiro, né? Teve muitas lavouras de janeiro, o que acarretou da nossa colheita ficar também bem mais tarde, e aí demos o azar de pegar as chuvas, né? E o que isso influiu no próprio desenvolvimento das culturas de soja, que você disse, então, que foram implantadas um pouco mais tarde em relação ao que elas costumam ser plantadas aí na região de Pantano Grande, Sérgio? Mas mesmo elas sendo implantadas mais tarde, nós ainda estávamos com uma perspectiva muito boa da soja, né? Porque depois que ela foi implantada, as chuvas foram regulares, né? Então, nós estávamos com uma perspectiva muito boa. Até era uma das melhores dos últimos anos. Mas como ela foi plantada mais tarde, calculamos que antes das chuvas, apenas 30% tinha sido colhida, que ela foi colhida boa, né, sem problema de avariado, de umidade, né, e os outros 70% foi após as chuvas, então aí que foram as grandes perdas, que trouxe a produtividade bem para baixo, bem menos que em alguns anos de seca. Sérgio, agora vamos falar da cultura de arroz, uma cultura também muito importante, né? Quanto que tinha sido colhido, né? Vamos começar no início, claro. Quando que ela foi implantada, essa cultura também foi influenciada justamente pelo excesso de chuva, e quanto que desse percentual tinha sido colhido até o mês de maio chegar aquele excesso de chuvas na região do Vale do Rio Pardo? A cultura do arroz normalmente ela é plantada mais cedo, né? A partir de setembro já tem alguns produtores plantando, né? Quem planta um arroz pré-germinado, principalmente, né? Que daí a chuva não interfere, né? Porque ela já é plantada dentro da água, né? Então eles plantam com chuva ou sem chuva, né? Já tinham sido colhido em torno de 80% antes das chuvas, tá? E aí depois veio as chuvas e aí a maior perda foi ainda, eu acho, pela enchente, né? O arroz fica bastante tempo esperando colher, né? Só que com as enchentes tapou muitas áreas. Essas áreas foram perdidas, algumas totalmente, né? Que não teve como colher normalmente. Porque se dá uma enchente com
muitos dias embaixo, né, o arroz ficando muitos dias embaixo, e com correnteza, aquele arroz, ele deita, praticamente ele gruda no chão, né, ele cola no chão, e não tem como colher, né. Aquela enchente que ela só sobe e depois ela baixa sem correnteza, o arroz ainda fica em pé, aquela ainda dá para colher, mas o arroz fica às vezes pode ficar com uma baixa qualidade, né, porque ele está muito passado, né, de colher, e aí ele fica muito sujo, e aí ele pode dar problema de qualidade. Bom, Sérgio, não temos como não falar, né, sobre como que estão as várzeas depois desse excesso de chuva. Você acabou de dizer, né? O arroz ele espera muito tempo, ele é plantado, as máquinas são preparadas para isso, o produtor já tem o seu próprio manejo de fazer isso. Como que ficaram as áreas destinadas ao arroz com esse excesso de chuva? Choveu muito mais do que o necessário, isso é uma constatação. E como que estão agora? Vai voltar no mesmo estágio necessário para que seja feito novamente no mês de setembro esse plantio de arroz, até porque nesse meio tempo também há um produtor que coloca mais gado, a região aí é bem diferente no plantio de inverno, que é o próximo assunto que eu vou entrar com você. Mas como é que ficaram as áreas com esse excesso de chuva? Elas ficaram muito mais molhadas do que o normal e aquém do necessário para que seja implantada a próxima cultura do arroz? Exatamente, Roger, está muito molhado, difícil de fazer qualquer trabalho, né, tudo que tu for fazer, normalmente nessa época, logo depois da colheita, o pessoal já prepara alguma coisa para arroz, né, normalmente se fazem, ou os dois cultivos normalmente que a gente faz aqui, ou é o pré-germinado, que daí não tem tanto problema, né, tu já trabalha dentro da água, esses aí conseguem trabalhar, e quem faz rotação com soja, normalmente faz rotação soja e arroz. Só que essas áreas que são feitas soja, elas depois eles só fazem as taipas para fazer o cultivo do arroz. Só que esse ano eles não estão conseguindo fazer isso, né? Talvez dê o tempo, ainda ajude. Mas, e mesmo assim, essas áreas talvez vão ter que ser mexidas, porque a soja foi colhida na várzea e fez muitos rastros com as máquinas, né? Então, já não vai dar para fazer o semidireto que a gente faz aqui, né? É um baita de um problema também, né? E sobre a lavoura de inverno, né? Com todo esse cenário climático, também o produtor praticamente ele vai, né, acabar escolhendo, vamos dizer assim, a cultura que ele vai colocar. E a cultura de trigo, a tendência ela é de diminuir na região de Pantano no Grande. E o pessoal vai optar por quais culturas de inverno aí na região para fazer essa cobertura ou para tentar recuperar uma parte desse solo? Como é que o teu produtor assistido está pensando aí no manejo de inverno? Se é que já conseguiu planejar alguma coisa aí, Sérgio? O pessoal aqui agora vai diminuir um pouco, né? Tem alguns que não vão conseguir plantar até por crédito, né? Que eles já vêm sofrendo há 4 anos, né? Alguns não têm até crédito com banco ou com outras entidades aí que eles não conseguem crédito. Mas os tradicionais sempre plantam nem que seja um pouco, né? Dão um jeito e planta. E também acho que vai diminuir um pouco, mas não muito também, porque os grandes, eles conseguem plantar, ainda conseguem plantar, né? E o restante das áreas é área para gado, né? O pessoal deixa sementar a aveia ou a azevém e fica para gado. Normalmente é assim. Aí a gente trabalha bastante com gado, né? Porque aqui normalmente os arrendamentos são anos abertos. Eles só plantam a cultura de verão e o dono da terra o dono da terra utiliza a terra para usar o gado no inverno. Normalmente é assim, né? 90% das terras aqui são arrendadas. É um perfil de produtor, né, bem diferente das nossas regiões, porque como eu relatei, na região centro-serra e a região norte, próximo da sede da cooperativa, nós estamos aí agora entrando no 7º mês do ano, o produtor também já vai começar a pensar de uma forma diferente a própria lavoura de verão. O produtor sinaliza que vai manter o investimento, né, implantar a cultura de verão, é cedo para dizer ainda,
que teu assistido aí, teu produtor assistido, nosso associado aí da região do Pantano Grande já está pensando pro verão, né? Mal e mal se está chegando o inverno, mas estamos aí a pouco menos de 120 dias aí para começar a pensar na safra de verão também, Sérgio. Os produtores de arroz já estão mais adiantados, já estão comprando os insumos, né? Porque eles já vem bem melhor que o pessoal do soja na nossa região aqui, né? A não ser esses que tiveram com problemas com a enchente, né? Teve alguns que perderam na lavoura antes de colher, e teve alguns produtores aqui que perderam nos silos, né? Silos em localidades baixas, né? Onde deu a enchente, que nunca na vida tinha ido água, foi água. Então, até dentro dos silos foi perdido o arroz, né? Mas eles já estão se mexendo, tanto porque eles plantam um pouco mais cedo também, né? Já estão procura de semente, de insumos, né? De adubos. E o do soja, eles nos falam que alguns já estão, que têm crédito, alguma coisa, já estão fazendo algum planejamento já para o próximo verão. Mas tem muitos que ainda estão esperando alguma coisa do governo, para tentar renegociar algumas dívidas, alguma coisa, para tentarem continuar no ramo, né? E, né, Sérgio, o que a gente viu aí, você com todos esses anos de Cotriel, eu com meus anos de cooperativa, nunca tinha visto algo, né, tão, digamos assim, avassalador, né, em termos de quantidade de chuva, veio, né, para a gente repensar, o produtor vai ter que repensar até seu próprio manejo e esperar, né, que essas áreas elas voltem no desenvolvimento normal, porque a base, o solo, né, ele está muito encharcado ainda, não se consegue, tem se conseguido fazer pouco. Você estava olhando algumas lavouras aí para perto da região da Encruzilhada do Sul, que é próximo de Pantano Grande, uma região próxima de Pantano Grande. O que o produtor espera é que tenha pelo menos uma semana de sol para ele conseguir pensar e entrar na lavoura e não prejudicar mais o que já foi tão prejudicado com esse excesso de chuvas aí, né? Com certeza. Eu estava olhando agora há pouco uma lavoura de trigo que o pessoal agora está dessecando recém, né? Para poder plantar o trigo, né? Já está ficando um pouco tarde, né? E tem alguns começando o plantio, né? E quanto a lavouras de arroz, que são as margens de rios, né? E algum arroio, alguma coisa assim, né? Esses estão repensando, porque se chega a dar novamente, né? Nós tivemos produtores aqui que perdeu, um produtor aqui, só um produtor que trabalha com nós 100%, ele perdeu em torno de 60% da lavoura dele, ele não conseguiu colher de arroz, né? Então, hoje eu ainda estava falando com ele, e ele disse que vai ter que repensar as áreas, né? Mas, normalmente, as áreas de arroz têm que ser perto de onde tem água, né? Normalmente, se é rios, ou barragens, ou açudes, né? Mas nós não temos muitas barragens aqui. Então, são águas de rios e de arroios, né? São as áreas com maior risco, entendeu? Mas o nosso associado, ele, né, vai retomar, né, esperando, claro, né, Sérgio, que não se repita esse cenário. Mas a área técnica está à disposição, orientando, né, essa região aí né, registrou um aumento significativo aí dos produtores que procuram a cooperativa, né, vocês estão dando essa assistência técnica. O produtor, né, o nosso associado, que é a atenção ele está tendo e isso está se refletindo aí no próprio movimento na cooperativa, né? Aos poucos as coisas vão voltando ao normal e é esse sentimento que a gente tem que ter para o nosso associado, para o nosso cooperado, né? Com certeza, a gente sempre da melhor forma tenta orientá-los, né? Até na escolha das áreas, né? Tem umas áreas que normalmente são problemáticas, né? Às vezes a gente não consegue, né? Eles não conseguem outras terras, né? Mas alguns já estão procurando, até umas terras muito baixas, fica muito difícil de fazer a rotação com soja, né? Aí pega talvez umas terras um pouquinho mais dobrada, né? Que para o arroz não seria tão bom, mas ele não teria tanto problema com soja, né? Porque o soja em ano seco ou úmido, na várzea, ele não produz também, né? Se for muito seco na várzea, ele produz talvez pior que um ano úmido. A várzea é muito complicado para a soja, né? Muito bem, a gente agradece então ao Sérgio Marques, que é técnico agrícola da unidade de Pantano Grande, nos trouxe um pouco sobre esse cenário climático, né? A gente tinha muita curiosidade e a gente agora sana essa parte da curiosidade do nosso produtor associado, como que se comportar nas lavouras aí na região do Vale do Rio Pardo, né? Que
a gente viu, né, todos os problemas com pontes, estradas, e nas lavouras de soja, lavouras de arroz, não foi muito diferente, né, um produtor que também está tendo que se replanejar em termos de manejo e também em termos de se reorganizar para essa cultura de verão, soja e arroz, que são recebidos ao mesmo tempo na unidade. A entrevista técnica da semana.